podcast que vocês estão para ouvir foi uma aula ao vivo, gravada num curso da Ameríndia, sobre domos geodésicos com os alunos do Jorge Maron. Essa aula é baseada no capítulo 6 do livro Meu Caderno de Ida para o Campo, e ela trata dos maiores riscos que a gente tem nos empreendimentos rurais, dos futuros possíveis para os quais a gente deve estar se preparando, das habilidades que as pessoas que têm tido sucesso integral no rural têm. Sucesso integral no sentido de tempo livre, viabilidade econômica e a saúde da propriedade sempre melhorando. No final da aula, a gente tem um corte, porque entrou num perguntas e respostas e a gente não tinha um microfone para as perguntas que estavam sendo feitas. Então, eu deixo com vocês aqui para a confraria de quarta-feira, às 10 da manhã. A gente tem procurado sempre às 10, nas quartas, trazer reflexões que contribuam para uma vida digna, autônoma, viável no campo, nesse projeto da Confraria Agrária, que funciona dentro de um projeto ainda maior, que é o podcast Impacto Positivo. Deixo com vocês, então, a aula sobre gestão e planejamento rural, focada em empreendimentos, gravada no curso da Ameríndia com o pessoal do Jorge Maron. Simbora. Eu vou falar de gestão e planejamento, não estou falando de planejamento de área, eu estou falando de planejamento de empreendimentos rurais. A pergunta principal de hoje, que eu quero compartilhar com vocês, é para qual futuro vocês estão se planejando. Eu vou desenvolver isso durante, tá? São um dos co-criadores da permacultura, o Holmgren. Essa frase dele, para mim, ela é muito importante para o nosso tempo. A história do século XX, a gente pode colocar do XXI também, né? Faz muito mais sentido quando interpretada primariamente como uma luta pelo controle do petróleo, ao invés de pelo conflito de ideologias. Ao invés de estar discutindo Lula e Bolsonaro, a gente tinha que estar discutindo como não depender de combustível fóssil. Inclusive, todos dois vão botar todo mundo para usar o máximo possível. Nesse sentido, faz pouquíssima diferença. Essa frase ela tem sido muito usada por vários palestrantes, por pessoas de várias áreas. E ela é, de certa forma, um meme ao contrário e um plágio, né? Então, os empreendimentos rurais que atuam com ética ecológica, eles avançam um funeral por vez. Essa frase, na verdade, é um meme ao contrário, por quê? Porque ela é uma simplificação de uma frase do Max Planck, eu vou ler, vocês me perdoem aqui a morte por slide. O Max Planck foi, não sei se vocês conhecem um pouquinho da física, mas ele foi um dos primeiros físicos que começou a atuar com a física quântica. E aí ele enfrentou uma resistência enorme, né, na mudança paradigmática da leitura da realidade. A física estuda a realidade, né? Diz assim, uma nova realidade científica não triunfa convencendo seus oponentes e fazendo eles verem a luz, mas sim porque os oponentes acabam morrendo e uma nova geração cresce já acostumada com ela. Uma inovação científica importante raramente se firma, ganhando aos poucos e convertendo seus oponentes. É raro acontecer de Saulo virar Paulo. O que acontece é que os oponentes vão morrendo aos poucos e a nova geração vai se familiarizando com as novas ideias desde o começo. Mais um caso de que o futuro está com a juventude. Só que aqui eu faço uma ressalva. A gente precisa ter educação por exemplo e não educação por fala. Porque os jovens, eles não fazem o que a gente faz. Eles fazem o que a gente faz. Então, isso aqui é interessante porque, assim, inclusive para mim, como pessoa que toca empreendimentos, né, e eu tenho empresa de consultoria nesse sentido, eu não atuo mais convencendo ninguém. Eu não sou evangelizador. Se a pessoa não quer ter um crivo ecológico altíssimo, ela não é minha cliente. Há pouco tempo atrás eu dei um curso, até na escola de um amigo, ele é do paisagismo, e aí uma pessoa falou assim, mas eu tenho muito problema convencendo os meus clientes de adotar soluções ecológicas. Eu falei, então, você está com dois problemas, né? O primeiro é que você está pegando o cliente errado. Mas eu preciso do dinheiro. Eu falei, não, então tudo bem, se você precisa do dinheiro, então para de tentar convencer o cara, porque você está pegando o cara que o cara tem uma vontade X e você quer para ele uma vontade Y, o problema aí está de comunicação, né? Então, assim, a gente precisa saber aonde que a gente está atuando. E no nosso caso, na gestão rural, a gente precisa atuar muito com os jovens. A gente precisa preparar as próximas gerações para que ecologia, métricas ecológicas de altíssimo crivo, não sejam coisas partidárias. Isso não tinha que ser partidário.
O José Lutzenberg vem falando isso no Brasil desde a década de 80. José Lutzenberg foi um dos maiores ecologistas do mundo, não é do Brasil, não é do mundo. E ele falava isso, ele falou assim, olha, eu acho uma idiotice Partido Verde. Olha, a gente está 40 anos atrasado, ele falava isso na década de 80. Ele falou assim, é uma idiotice Partido Verde. Ecologia é a casa de todo mundo tem que arrumar a casa, pô. Né? O desafio imediato que a gente tem é o seguinte, além da produção do agronegócio alimentar só 30% da população mundial, ela usa 70% a 80% das terras aráveis, 70% da água e 80% dos combustíveis fósseis. Isso são dados de vários agrônomos, nesse caso aqui eu estou citando o Altieri, mas tem o Titonel, tem o Glisman, tem várias pessoas da agroecologia que têm esses dados, né? Depois eu posso explicar para vocês um pouquinho do porquê disso aqui. Essa análise, eu vou soltar isso para vocês aqui, depois a gente pode conversar depois. Essa análise aqui, ela parte do pressuposto que o agronegócio quer produzir alimento. O agronegócio não é feito para produzir alimento. O agronegócio é feito para criar a maior plataforma do mundo de escoamento para farmacêuticas, bancos e mineradoras. O agronegócio não produz alimento, o agronegócio cria plataforma de escoamento para corporações. Quem mais lucra com o agronegócio? São as farmacêuticas, as mineradoras e os bancos. Eles ganham mais dinheiro do que o produtor rural. Então o agro não é sobre produção primária. Inclusive, se você for estudar o agro hoje, o ciclo de produção primária, ele já começa nos insumos. Mas e os insumos vêm de onde? Vem do nada? Pirlim-pim-pim? Apareceu no planeta Terra? Tem alguma coisa errada ali, né? De novo, isso aqui não tem nada a ver com partido, tá, gente? Isso aqui são fatos mensuráveis. Isso aqui é pesquisa. O Miguel Altieri é um dos agrônomos mais citados do mundo. Então, esse é um desafio. Só para eu voltar aqui, desculpa. A gente precisa de um modelo que seja eficiente. O agro não é eficiente para produzir alimento. O agro é eficiente para escoar produtos de corporações. Ele é muito eficiente, por isso que ele continua funcionando. Por isso que quando o agro quebra, tem um perdão de dívida para ele. E o pequeno produtor, quando quebra, não tem. Por quê? Porque o pequeno produtor não cria uma plataforma do mesmo tamanho para escoar a mesma quantidade de produtos. Porque o banco funciona para as corporações. O banco dá o perdão de dívida porque aquilo vai continuar funcionando para os grandes grupos de investimento. Planck, que a gente estava falando dele, né? O crivo ecológico avança de funeral em funeral. E aqui eu quero falar um pouquinho dos novos rurais, que eu acho que tem um pouco a ver com o público aqui, né? Alguns já são do campo, mas alguns estão indo para o campo. Esse é o Gabe Brown, um consultor americano. Ele trabalha com o que seria equivalente a um agro, só que ele tem um crivo ecológico muito alto. E essa é uma zootecnista e psicóloga, Temple Grandin. Se vocês não viram, tem um filme sobre a vida dela muito bacana. Ela é autista, né? Ela tem vários livros muito interessantes. Mas uma das grandes contribuições dela é que ela conseguiu pensar como pensa um animal. E ela conseguiu fazer centros de manejo de animais, centros de abate e manejo de animal no dia a dia de uma maneira que reduz muito e até elimina o estresse dos animais, porque ela se identifica muito com essa questão animal, né? E esses dois eles concordam numa afirmação, são duas lideranças americanas, obviamente, mas eu acho que serve muito para o nosso futuro de forma geral. As futuras lideranças da produção primária, com ética ecológica, eles usaram sustentável, tá? Isso aqui eu me deu uma licença aqui de traduzir desse jeito. As futuras lideranças da produção primária, com ética ecológica, não terão nascido e se criado no campo. Esse é um dado, assim, que bagunça um pouco as pessoas, né? De um lado, porque as pessoas que já estavam no campo, elas são tradicionalistas, elas têm dificuldade de abrir mão do jeito que elas faziam as coisas. E do outro lado, porque as pessoas que estão vindo para o campo, elas precisam de métricas de sucesso muito diferentes das pessoas que já cresceram no campo. Precisa ser viável, precisa ter qualidade de vida e a pessoa precisa se viabilizar. Então ela não está interessada na tradição de como se cria galinha, ela está interessada em criar a galinha de um jeito que pague as contas dela. Então ela vem aberta a testar novas coisas e as pessoas que nasceram e se criaram no campo não testam. Só que os novos rurais têm um problema, principalmente o pessoal mais do movimento espiritual, né? Acha que conexão com o campo é o furor na varanda. E a conexão com o campo não é o furor na varanda. E o que a gente anseia como ser humano, que a gente é um animal mamífero da megafauna,
primata, o que a gente anseia não é conexão. O que a gente anseia é intimidade. E a intimidade requer ação, dedicação e lidar com incômodos. Tudo que é íntimo, em algum momento, lida com incômodo. Não lida só com prazeroso. O prazeroso é o flerte, o prazeroso é o namoro. A intimidade que vem com o tempo, ela exige que a gente lide com as coisas que são desconfortáveis. Então, vai ter dia de chuva, vai ter dia sem luz, vai ter dia difícil, vai ter dia estressante. E tem um outro detalhe. Todo mundo fala que quer uma comunidade que apoia, que quer uma comunidade integrada, que é uma comunidade que funciona. Só que comunidade com unidade. Para você ter aquilo, você tem que depositar. E muitos dos novos rurais, eles querem chegar num lugar que está pronto e só fazer o saque da poupança que estava ali. Se você quer um lugar que tem rede, que funciona, você precisa ser um nó daquela rede e você precisa ser um nó operante daquela rede. Então você tem que chegar no lugar tecendo a rede e sendo útil para o lugar. E normalmente, a gente tem esse paradoxo, os novos rurais têm mais chance de saber no campo, mas normalmente eles vão para o campo, mas não tira a cidade dentro deles. Isso é um problema que a gente tem e a gente precisa lidar com ele. O termo é novos rurais que você está falando? É. Romantismo e falência afetiva e econômica. O único zen que você vai encontrar no campo é o zen que você carrega até lá. Meu amigo, você está fugindo da cidade porque você está estressado, doente, provavelmente você vai chegar no campo estressado e doente. O campo não corrige ninguém um passe de mágica, não. Inclusive, é provável você chegar lá e ficar mais doidão ainda, porque não tem horário de funcionamento, não tem bate-ponto. No campo, se você não souber controlar a sua vida, você trabalha 24/7. Então, uma frase do Persiga aqui, que é aquele cara do Zen da motocicleta, né? Um livro antigo da década de 70, que inclusive é um dos livros que correu muito no primeiro movimento de êxodo urbano, né? No final da década de 60, começo da década de 70, o movimento dos hippies, foi a primeira vez que a gente teve na história ocidental... Mas, rapaz, não saiu dali. Aqui, ó. Pra cá. Deita aí. Vai dar. Foi a primeira vez que a gente teve um movimento significativo de pessoas abrindo mão das cidades e querendo voltar para o campo. A primeira vez na história recente ocidental, né? Por que eu estou falando isso? Porque desde que o mundo é mundo, desde que a gente tem civilizações, que toda vez que a civilização entra em colapso, as pessoas buscam segurança no campo. A cidade, ela é um lugar de promessas, de possibilidades, que para a maioria das pessoas quase nunca se concretiza. E o campo, ele ficou mal falado porque os industrialistas precisavam que as pessoas abrissem mão da sua autonomia para virar mão de obra nos centros urbanos. Tem um documentário relativamente recente da Vandana Shiva, chama Sementes, acho que é Sementes da Vandana, uma coisa assim. E no documentário dela, ela cita o José Lutzenberg, que é um ecologista brasileiro, né? E ela fala que no começo da década de 90, quando teve os levantes na Índia contra a Revolução Verde, contra as corporações do agronegócio, tiveram manifestações com mais de 200 mil pessoas. O índice de suicídio estava altíssimo, as pessoas se matando em função da maneira que as corporações estavam roubando, né, as sementes, obrigando os caras a se endividar, etc. E aí ela conta que o Lutzenberg virou para ela e falou assim: Vandana, eu sei por que as corporações estão indo contra os agricultores familiares. Aí ela falou: por que, Lutz? Porque é o único povo ainda hoje na Terra que com um pedaço de chão e um pouco de chuva, eles conseguem ser livres de verdade. A gente tem uma digital de complexidade. Né? A gente usa a digital como identidade. Né? A nossa digital é única. 8 bilhões de pessoas, todo mundo tem uma digital diferente um do outro. As complexidades das nossas vidas também são únicas. Tipo de relação familiar, saúde, filhos, conexão com o território, as minhas vocações, a aptidão da propriedade, a minha necessidade de grana,
a minha necessidade de descanso, o que é lazer para mim, o que é cultura para mim, o que é para o vizinho. Então, a nossa complexidade, ela é intransferível, ela nos identifica também. E a gente precisa sair de um estado bagunçado, de não entender isso aqui, e chegar num estado ordenado. Para fazer isso, a gente precisa aceitar responsabilidades de que a gente não vai encontrar todas as soluções com especialistas. Os especialistas são muito bons para coisas complicadas. Para coisas complexas, nós precisamos ser o especialista da própria vida. E aqui eu vou fazer vou afirmar uma coisa para vocês. Quando a gente junta a necessidade de uma família, a cultura dela, as relações afetivas com um território, isso não se repete em lugar nenhum, nem no vizinho de porta. Então, as suas decisões têm que estar baseadas na sua digital de complexidade. Se você copiar o vizinho do lado, você vai ter problema. Se você copiar o sistema de produção, você vai ter problema. Não importa, importar no sentido de importar mesmo, do verbo, né? Não importe soluções. Nas coisas que são complicadas, por exemplo, isso aqui é complicado, mas se eu te der uma planta e te dizer como fazer, você sabe o que vai acontecer se você tirar uma vara dessa aqui, você sabe o que vai acontecer. Vai cair. Isso aqui, ó, é complicado. Se você tirar a bateria, você sabe que para de funcionar. Um sistema ecológico ou um agroecossistema, uma família instaurada no campo, é complexo. Se você tira um filho, você não consegue prever o que vai acontecer ali. Se morre a matriarca, você não consegue prever o que vai acontecer. As mudanças dos elementos são imprevisíveis. Então, nesse caso, as melhores soluções precisam emergir do próprio contexto. Não dá para importar. Isso exige responsabilidade, exige estudo, né? Os cientistas climáticos de grupos de estudo, juntando psicólogos, biólogos, climatologistas, etc., chegaram num conceito de transiliência. A resiliência é a capacidade de um organismo de voltar ao normal depois de uma crise. Essa é a definição de resiliência. E eles começaram a dizer o seguinte, olha, a gente precisa ser mais do que resiliente com relação às mudanças climáticas. Aqui eu solto uma outra bomba, né? Porque as mudanças climáticas, elas não são um problema, elas são um predicamento. Vocês entendem isso? Mudança climática não é um problema porque ela não tem solução mais. Ela é uma situação que está dada e a única coisa que a gente pode fazer é lidar com ela. Nós não vamos conseguir. Para algumas pessoas isso é desesperador, para outras pessoas isso é libertador. Para mim é libertador. Em qual sentido? Eu não tenho que salvar o mundo. Eu tenho que funcionar bem dentro da minha propriedade, com a minha família, olhando para o futuro que eu quero construir. Para eu fazer isso, eu adaptei isso aqui para transiliência rural. O que esses cientistas estão chamando de transiliência? A capacidade de persistir, porque não é um problema, é uma situação e ela vai perdurar. Então você precisa persistir. Nós precisamos continuar adotando medidas e estilos de vida que são capazes de amenizar, né? Nós precisamos ser adaptáveis, ou seja, eu não posso ser dogmático, e para eu ser adaptável, eu preciso ter métrica e indicador, porque eu preciso saber se o que eu estou testando a cada momento está me levando para onde eu quero ir. E eu preciso comprovar com essas métricas que eu estou tendo impacto positivo. Isso aqui não é marketing meu não, tá? Por causa do impacto positivo, isso aqui é os caras que falaram isso aqui. Então a transiliência é a capacidade de persistir, de se adaptar e de ter resultados positivos nas nossas ações frente a um mundo que está cada vez mais impermanente, né? Porque o pessoal do budismo aí talvez tenha uma afinidade maior com essa palavra. Tudo muda o tempo inteiro, né? Esse é um dado que está aí no tabuleiro, a gente tem que se virar com isso. Para ter persistência, eu preciso ter propósito. Ninguém persiste sem propósito. Você tem que saber onde você quer ir. Por isso que eu falei, para qual futuro vocês estão se planejando e qual vida vocês querem montar. Sem propósito eu não consigo. Se eu tiver um propósito bem definido, eu consigo adaptar. Os caminhos podem variar um pouco, mas eu sei para onde eu quero ir. E se eu desenvolvo capacidade de gestão,
eu tenho métrica e indicador, eu consigo provar que o que eu fiz deu efeito positivo. Então, transilência rural, né? Os 3 maiores riscos da vida no campo: dívida, sazonalidade, variações de preço de mercado. A dívida, pelo financiamento, pela especulação imobiliária, pela especulação do mercado de commodities, pela especulação... A gente vive a sociedade do crédito. Só que nós não temos uma alfabetização energética e financeira. O dinheiro é um símbolo para energia. Se eu pago uma diária para você e você trabalha para mim, você desprendeu calorias e executou um trabalho. Na física, energia é definida como capacidade de realizar trabalho. Perfeito? O dinheiro, então, é um símbolo para a energia. A gente troca o dinheiro e a gente aí um trabalha para o outro. Só que em toda a relação comercial nossa hoje, a gente tem um combustível fóssil embutido. Aqui tem combustível fóssil, aqui tem combustível fóssil, aqui tem combustível fóssil, aqui, na roupa, no carro que me trouxe até aqui, no avião que o Jorge veio. Então hoje, quando a gente troca um dinheiro, tem uma pegada ambiental nele que ninguém está contando com ela. E tem um outro detalhe, que é onde eu quero chegar com a dívida. A dívida é uma promessa de acesso a uma energia futura. De novo, a dívida é uma promessa de acesso a uma energia futura. Se tem uma dívida, alguém vai cobrar aquele dinheiro. Aquele dinheiro tem que ser traduzido em capacidade de realizar trabalho. A gente não vai ter energia suficiente num futuro relativamente próximo para transformar toda a dívida que a gente tem em trabalho realizado. Vai ter um calote. Já está tendo, exatamente. Financiamento não é seguro. Alguns financiamentos ainda são toleráveis, principalmente o pessoal da agricultura familiar. Só que, para você conseguir um financiamento da agricultura familiar que tem só 3% ao ano, você primeiro precisa ser falido. Porque se você tiver algum dinheiro, eles não deixam você fazer o financiamento por ali, mesmo que você seja produtor. O negócio é feito para você não entrar. Né? Então, assim, o Pronamp já é 14% ao ano. É muito perigoso. Aí tem uma outra questão aqui. Se vocês trabalham com sistemas de produção, muito cuidado com essa armadilha aqui. Ó. Corre de consultor que te promete produtividade. Você precisa estar atrás de lucratividade. O ponto de equilíbrio da produtividade, muitas vezes ele não compensa. Vou dar um exemplo bem louco aqui para alguns de vocês que talvez não sejam da área. Se eu tenho uma vaca que me dá 15 litros de leite a pasto, eu só como pasto e sal mineral. Eu tenho uma outra vaca que me dá 50, 60 litros de leite por dia, mas eu preciso pagar a ração. A que dá 60 litros, ela é produtiva, mas ela não é necessariamente lucrativa, porque ela exige cuidados. A que me dá 15 litros de leite exclusivamente a pasto, ela é lucrativa. Pouca mão de obra, pouco insumo e muita margem. Então, no campo, cuidado com produtividade. Se você planta um sistema florestal, agroflorestal, ele vai ser abundante, porque aquela tecnologia ela é muito boa. Se você não planejar o escoamento, você vai ficar escravo da produtividade, porque você não vai querer deixar a comida estragar, e aí o que vai acontecer? Você vai sair entregando comida de graça. Até a abundância pode gerar prejuízo, se você não tiver bem planejado, tá? Cuidado com isso. Estratégias alternativas. Não vou entrar muito nisso aqui, mas eu acho muito válido moedas locais. Acho muito válido, não é qualquer cripto, ou Bitcoin Cash. Depois eu posso trocar ideia se vocês quiserem sobre isso. Não sou especialista nisso, mas eu acho válido moeda alternativa e acho válido a gente ter algum tipo de troca que não passe por um banco central. Acho válido escambo e acho válido dádiva. Muito. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Porém, isso aqui não resolve dívida, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Soluções alternativas, muitas vezes, não tem escala o suficiente para zerar a dívida. Então a gente precisa das soluções alternativas, mas a gente precisa de uma educação financeira. Na sazonalidade, a gente lida com 2 problemas principais. Primeiro, mudanças climáticas. Nós não temos ação sobre isso. A mudança climática é um efeito da economia vigente? Muito provavelmente.
O movimento planetário influencia? Também. As corporações estão se esforçando para controlar o clima? Também. É um exercício de masturbação mental tentar descobrir qual que é a causa das mudanças climáticas. Em todo sistema biológico, as causas são complexas, são muitas causas. O que nos cabe não é ficar discutindo o que causa ou não causa. Porque mesmo que eu descubra com certeza o que causa ou não causa, o meu papel é de criar autonomia, ser autorresponsável e criar uma vida capaz de lidar com o que está vindo. Então ficar discutindo, embatendo toda hora, não é muito útil. Útil é ter sistemas, edificações, economias resilientes para isso. Desenhe para que seja resiliente, porque vai acontecer. O resto é... Podemos discutir tomando cerveja, mas não bota muita energia ali porque não adianta. A outra questão é o seguinte, nós vivemos em dois tempos. O tempo do campo, ele é o tempo da natureza. O tempo da cidade, ele é um tempo completamente sintético, não natural. Se você produz para a cidade e você não tem uma relação direta com seus clientes, você vai ficar esmagado entre pessoas que exigem um funcionamento, uma padronização e um tipo de velocidade que não é a que você vive. O campo vive em outro tempo, que é o tempo real. A cidade é um ecossistema artificial mantido por combustível fóssil. Ela funciona 24/7. Na natureza não tem isso. Então, a sazonalidade ela bate na gente de várias maneiras. Se você produz ovinos, você provavelmente vai ter só um momento do ano que você faz a colheita daquilo ali. Se você produz no sul do país, você vai ter inverno e geada. Então, você vai ter picos de produção e picos de produção e pausa. Se você está no Cerrado, você tem 6 meses de chuva e 6 meses de seca. Então, a sazonalidade ela bate no campo de várias maneiras. Os nossos negócios precisam estar preparados para isso. A combinação dos nossos negócios também tem que compensar por isso aqui. Você tem um negócio que é de produção primária, ele atua em um pico. Se você vai atuar com turismo e educação, bota ele para funcionar talvez no outro momento do ano, que é exatamente para compensar as flutuações de criação de renda, né? E por fim, a variação do preço de mercado. O Brasil tem um problema desde 1500. Nós fomos criados para produzir para os outros. E até recentemente o Fernando Henrique Cardoso, que algumas pessoas consideram o príncipe da sociologia, ele fez uma tese de que o Brasil poderia se desenvolver economicamente sendo um celeiro de produção primária sem beneficiamento. Eu queria saber quem pagou ele. Alguém pagou ele para manter o Brasil de colônia, né? Então, assim, o agro ainda funciona grande parte do agro ainda funciona nessa lógica, né? Então, a variação do preço de mercado, a gente tem que mitigar de algumas maneiras. A primeira delas é o seguinte, dependências exponenciais. Vamos falar, vou dar uma virada aqui, vamos falar de uma vinícola. Se eu tenho uma vinícola e eu passo 14 passadas de trator pulverizando alguma coisa por mês, eu tenho que multiplicar 14 por 3 meses, que é o período ali de produção que o pessoal fica brigando com os fungos, por exemplo. Se eu tiver centavos de variação no combustível fóssil, ele é exponencial, porque eu uso o trator várias vezes por dia. Agora, eu uso o trator para passar o fungicida, eu uso o trator para colher, eu uso o trator para entregar, eu uso o caminhão para entregar. Então, assim, no campo, quanto mais a gente tiver sistemas que dependem dos combustíveis fósseis, qualquer alteração é exponencial. Porque eu uso muitas vezes. Então, a primeira coisa é cortar dependências exponenciais. Para que futuro você está se planejando? A gente tem que tentar produzir o mais ecológico possível. O petróleo é um estoque de energia que ficou guardado debaixo da terra. Nós precisamos produzir com fluxo energético. Vou falar disso daqui a pouco, tá? O fluxo é o sol, né? O estoque ele é muito bom, mas eventualmente ele vai ficar muito caro. Cadeias longas versus cadeias curtas. Eu conheço pessoas que quebraram na pandemia porque tinham cadeias muito longas e não conseguiam entregar. Produtos ecológicos de altíssima qualidade quebraram. Simplesmente porque a cadeia era longa e não podia viajar mais, ou o produto não podia viajar mais. Então, cadeias longas dão para a gente uma possibilidade de muita renda, de faturamento alto, mas a dependência é perigosa, tá? Então, a gente tem que investir na biorregião, estudar a biorregião
saber se a biorregião tem capacidade de pagar o que você precisa cobrar. A sua precificação não pode ser baseada no coleguinha do lado. A sua precificação é única, porque a sua digital de complexidade é única. Você tem que ser capaz de cobrar o seu preço e achar quem paga por ele. E por último, beneficiamento. Também vou desenvolver isso aqui um pouco. Produto in natura desde 1500 também, vende da porteira para fora. O pessoal vende o gado em pé para a JBS. O pessoal produz banana em sistema agroflorestal. Qual que é o preço? Preço de banana. Não tem preço, porque é muito, né? Então, assim, sem beneficiamento, a gente não tem margem. Então, a dívida, a gente precisa sanar com estratégias econômicas alternativas, focar em lucratividade e não em produtividade e sair das armadilhas do financiamento. Sazonalidade, a gente precisa ter picos de geração de renda em momentos diferentes do ano e a gente precisa saber que a gente vai lidar com mudanças climáticas. No campo, gente, isso aqui não é uma discussão. Todo mundo sabe que está louco. É corporação? É o movimento do planeta? É o movimento industrial? Não sei o que é, mas está doido e eu preciso me virar com isso. Aqui é o negócio do futuro que eu estou falando, né? Isso aqui é um gráfico do trabalho do Holmgren, que é um livro chamado Cenários Futuros. Aqui a gente tem, né, a produção e o uso de energia e recursos, e aqui o tempo linear, né? Então, 10 mil anos mais ou menos aqui de agricultura e tal, Revolução Industrial, década de 50, mais ou menos, do pós-guerra, né? A gente teve um boom de produção de petróleo. Só que é o seguinte, percebam que a rampa de entrada é suave, mas a de caída é íngreme. Existe uma queda de retorno no investimento do uso do petróleo muito rápida. E não é que vai acabar, é que vai ficar muito caro. Não é que vai acabar de repente, não é que vai acabar, é que vai ficar muito caro para usar. Então, de novo, por isso que eu estou falando, para qual futuro você está se planejando? Quando eu falo dessas coisas para algumas pessoas que têm a vida muito ligada no computador, elas têm uma religião que eu chamo de Tecnofix. Vocês conhecem o Tecnofix, a religião? É a pessoa que acredita sem nenhuma base real, sem nenhuma evidência concreta de que tudo que é problema que a gente tem hoje vai ser resolvido por uma tecnologia. É o pessoal que acredita no Elon Musk, né? Tudo vai ser resolvido com foguete, tudo vai ser resolvido com chip na cabeça, tudo vai ser resolvido com alguma tecnologia. Nós não conseguimos resolver problemas do complexo com tecnologia. Tecnologia só resolve o complicado. O complexo se resolve com gestão. E nós não estamos criando a cultura capaz de fazer essa gestão. Algumas pessoas acreditam que a gente vai atingir um platô tecnológico. Aqui a gente tem um período para voltar a uma situação que é melhor do que a anterior, mas é pouca coisa melhor. Que é o quê? Usar o desenho ecológico, usar a gestão e usar o conhecimento que a gente tem para atuar com o fluxo solar energético, ao invés de com o estoque do petróleo. Pode ficar melhor do que foi o Império Romano, mas não vai ficar no nível que está hoje. Esquece, não vai. O Império Romano levou séculos para cair, a gente vai cair mais rápido, porque hoje é globalizado, tá? As beiradas vão ficar frágeis, né? Então, assim, a gente tem um tempo para se preparar, a gente está aqui em cima, ó, e a gente tem um tempo para se preparar. Para qual futuro vocês estão se planejando? Os nossos produtos e serviços, a nossa vida tem que estar dentro do desenho ecológico, dentro da gestão ecológica, usando o máximo possível do fluxo solar energético. Esses são os 4 cenários que ele faz com uma análise SWOT, que a gente fala em inglês, e em português ela tem um nome muito diferente que chama FOFA, né? O que é isso aqui? Se as mudanças climáticas forem muito rápidas, né, a seta para cima é a mudança climática, e aqui é o declínio energético, tá? Se não tiver mudança climática muito rápida e o declínio energético for lento, a gente entra num cenário que ele chamou de tecnologia verde. Não estou falando de greenwash, tá? Tecnologia verde é que a gente realmente teria tido tempo de fazer outras matrizes. Isso aqui é outra mentira, tá, gente? Não tem energia eólica suficiente para manter a sociedade de hoje, não tem painel solar suficiente para manter a energia de hoje, não tem nem nuclear suficiente para manter a sociedade de hoje. Porque nossa sociedade foi baseada em combustíveis líquidos e gasosos. O nuclear não resolve isso e as alternativas não resolvem isso. Então, o nível que a gente tem hoje de construção civil, de viagem, de navegação, de transporte de carro, ônibus e tal, ele não se mantém com isso aqui. Mas a gente teria tido um tempo aqui, né? Se a mudança climática for rápida, mas a presença do petróleo ainda for grande,
a gente tem um cenário que ele chama de tecnologia marrom. E ele já escreveu dizendo que a gente está aqui. E pode ler a obra dele, vocês vão concordar com ele. O que é isso aqui? É uma constrição de cima para baixo. O que é essa constrição de cima para baixo? Os super ricos impondo austeridades. Vai dar. Os super ricos impondo austeridade para a grande maioria. Tem 1% da civilização ditando austeridade para os 99%. Independente de partido, de novo, tá? A gente está aqui, né? Em termos de cenário geopolítico mundial e Estado-nação. Se a mudança climática for muito rápida e o declínio energético também for muito rápido, a gente chega num cenário que ele chama de salva-vida. É um salve-se quem puder. Por que é um salve-se quem puder? Nós não estamos resguardando os conhecimentos e as práticas que nos permitiriam passar para as próximas gerações um jeito de viver que não fosse tão dependente. A maioria dos jovens hoje não sabe nem procurar um livro numa biblioteca mais. Só funciona com o telefone na mão. Se você tirar o telefone, o cara nem funciona mais. Se o declínio energético for rápido, mas a mudança climática for lenta, a gente tem um cenário de guardiões da terra. De novo, a nossa vida depende da agricultura, da produção primária. E nós não contamos com isso, por causa do supermercado, aliena a gente. Mudança climática significa que muitos dos cultivos que a gente tem não vão ser viáveis. Esses 10 mil anos que a gente tem de agricultura, eles tiveram uma flutuação no máximo de 2 graus médios. Tudo que foi domesticado para a gente comer variou muito pouco de temperatura. Se a gente tiver variação de temperatura muito oscilante, muitos dos cultivos que a gente tem não serão viáveis. E aqui é um outro ponto que eu falo que as pessoas têm vontade de jogar pedra em mim. Nesse cenário aqui, ó, a pecuária não é essencial não, ela é fundamental. Tudo tem que ser baseado na pecuária. Por quê? Porque o animal ele vai comer capim que ninguém come. Ele vai comer o inso que ninguém come e ele vai transformar aquilo em leite, carne e ele ainda pode ser usado como animal de tração. Então a pecuária é central para preparar um futuro. E a gente está falando o que da pecuária? Mal. A pecuária é ecológica, tá? Deixa eu qualificar ela. Só que isso aqui tem um problema muito grande para países como o Brasil. Esses 4 cenários que ele falou, eles já existem e muitas vezes eles estão alinhados. Num cenário nacional, Estado-nação, a gente tem tecnologia marrom. Decisões de cima para baixo impondo austeridade nas pessoas. Talvez, no estadual, em alguns lugares, a gente tenha, por exemplo, um cenário verde. É o caso, por exemplo, de cidades como Curitiba. Adotou várias moedas alternativas, biodigestores, frota de ônibus, bom transporte público. Tem algumas soluções estaduais que elas conseguem fazer uma certa migração para outras energias. Só que na comunidade local a gente está tendo que cuidar das áreas públicas e transformá-las em áreas produtivas e muitas vezes, na escala doméstica, a gente está no salve-se quem puder, porque tem um monte de gente quebrando. Você quer ver isso aqui? Vai numa favela. Já está no salve-se quem puder. Já teve o colapso. Quando a gente fala assim, vai colapsar, é uma visão classe média muito ensimesmada. O Brasil já está colapsado, gente. Um país que permite o nível de miséria que a gente tem no Brasil hoje, aqui todo mundo é privilegiado. Você vai numa favela, já colapsou, o Brasil já colapsou. Essa frase, o caminho próspero durante a descida ou durante o declínio, ela é usada pelo Holmgren, ela é usada por um outro pensador do declínio energético, que é o John Michael Greer. Esse cara é fenomenal e ele é descartado porque ele é druida. Então o pessoal fica meio de maluco e não escuta ele, mas ele é muito bom de leitura de declínio energético. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, a gente vai funcionar com cada vez menos combustível fóssil. Eu já falei para vocês que dinheiro é um símbolo para a energia. Energia é capacidade de realizar trabalho. O que é riqueza para vocês? Não é uma pergunta retórica, eu gostaria de pelo menos umas 2, 3 pessoas. O que é riqueza para vocês? De forma sucinta. Solo fértil, água, floresta, comunidade, recurso humano, né? Tempo é um recurso escasso, né? Pessoalmente falando, né? A gente tem tempo limitado, né? Captação segura. Captação? Habitação. Habitação, né? Uma boa moradia, né? Essas coisas todas que vocês falaram, hoje, elas são reguladas pelo uso do dinheiro.
mas elas não precisam ser. A gente tem como montar os alternativos e deixar o dinheiro para algumas outras coisas, tá? Então, assim, ó, daqui para frente, pensar o que é riqueza é muito importante. Sabe por quê? A gente precisa de muito dinheiro. Eu não estou sendo exagerado, não. Eu vou dizer porque é muito dinheiro. A gente precisa de muito dinheiro para se fixar no campo com segurança. Não é um muito dinheiro de uma pessoa milionária, mas é um muito dinheiro para uma classe média. Uma propriedade rural, 200 mil no mínimo. Sistemas de produção, uma casa, 150 mil. Já foi para 350. Sistemas de produção com algum nível de beneficiamento, pode botar mais uns 150, 200 mil. Nós já estamos beirando 600 mil. Numa propriedade relativamente pequena, como que você vai ter esse investimento pago para você de volta? Não vai ser pago. Não vai pagar. O que as pessoas estão esperando? Olha como é que a gente é colonizado. Não, mas aí você vai comprar ela por 200, mas daqui 5 anos ela vai estar valendo 400. Tá, meu amigo, mas se eu não quero vender ela, o que adianta? Se eu quero viver dela, o que adianta ela valer 400? Ah, só adianta porque você vai poder pedir emprestado pela hipoteca, você vai pedir 400. Tá, mas eu não quero ficar endividado, que é perigoso. Então a gente está espremido porque as terras que a gente procura e que a gente habita, elas estão sob uma lógica de especulação imobiliária. Aquele dinheiro não vai ser pago. Não vai. Muito raramente. Propriedades pequenas, raramente a gente vai conseguir pagar todo o investimento em cima. Pagar a casa, o terreno, o sistema de produção, o sistema de beneficiamento. É muito difícil, tá? Então a gente precisa de muito dinheiro. Muito dinheiro para a classe média é muito dinheiro. $500 mil é muito dinheiro. E a gente precisa conseguir criar esse dinheiro, tá? Para quê? Para ter painel solar, fogão a lenha, fogão solar, biodigestor, captação de água. Para conseguir investir na comunidade local, eu preciso de tempo. Para desenvolver relações, eu preciso de tempo. Né? Ninguém desenvolve relação se você está sempre ocupado. Pô, me dá uma força, estou ocupado. Pô, meu pneu furou, desculpa, eu estou ocupado, não posso sair do meu trabalho agora. Pô, então com aqueles caras ali eu não posso contar. Então se eu não posso contar com eles, quando eles vierem pedir para mim alguma coisa, eu também vou dar uma banana para eles, né? Então, para investir em comunidade, a gente precisa de tempo, eles têm razão. E para fazer isso funcionar, solo, água, comunidade, empreendimentos, eu tenho que saber o que é essa riqueza. Quando eu chegar naquele momento, eu preciso começar a expandir em relação humana e em biocapacidade, e não necessariamente em dinheiro. Mas para montar tudo isso, se eu não tenho capital, se eu não sou capaz de criar esse dinheiro e eu faço com base na dívida, eu estou me colocando num risco altíssimo. Fazer dívida para pagar tudo isso é muito caro, tá? O lucro nosso precisa ser função da biocapacidade. Todo mundo sabe o que é biocapacidade? Biocapacidade é a capacidade de um ecossistema de aportar cada vez mais vida. Pensa assim, ó, a biocapacidade do semiárido brasileiro, agora pensa a biocapacidade do semiárido do Serengeti, documentário de savana africana. Lá tem mais biocapacidade, não tem? Biocapacidade é a capacidade do ecossistema de aportar cada vez mais vida. A sucessão ecológica funciona assim, ó. Você complexifica as relações naturais de um lugar para aportar cada vez mais vida, de cada vez mais longo prazo e de cada vez maior porte. Uma castanheira da Amazônia, mais de 20 metros de altura. Megafauna na Amazônia, tamanho da onça, tamanho da anta, tamanho da águia que tem na Amazônia, a árpia. 1 metro de águia. Elefante, hipopótamo, rinoceronte, nos Estados Unidos, bisão. Os ecossistemas eles evoluem para aportar cada vez mais vida de cada vez maior porte. Se eu manejo bem o meu lugar, eu tenho cada vez mais vida, vegetal, animal, silvestre e domesticada, e o meu lucro tem que vir disso. Esse é o jogo de conseguir ganhar dinheiro com menos combustível fóssil. Para eu fazer isso aqui, eu tenho que entender os 4 processos ecossistêmicos. Isso aqui funciona em qualquer sistema. Fluxo solar energético. O sol está batendo na Terra, gente, toda hora. 2 horas de sol batendo na Terra dá para energizar o planeta inteiro. Em teoria. Por quê? Porque nós não temos o painel solar e toda a estrutura para aproveitar essa energia. Mas a gente pode aproveitar essa energia em termos de produção primária. Então, o meu papel numa propriedade rural é aproveitar o máximo de andares possível para coletar sol.
Só que aqui no Brasil a gente está com um problema. Quando você dá um martelo para a criança, ela pensa que tudo é prego, né? Aqui no Brasil está todo mundo pensando que a agrofloresta é o martelo. A agrofloresta não resolve tudo. E os princípios de estratificação, eles estão presentes também na vegetação rasteira. No Pampa, o Pampa é um bioma extremamente biodiverso que está virando soja. Mas por que ninguém fala da biodiversidade do Pampa? Porque você tem que entender de planta. Você vai num campo do Pampa, um campo realmente preservado, você tem centenas de espécies ali. E elas têm estratificação também, ou seja, elas são tridimensionais para segurar cada vez mais luz solar. Tá? Então, o fluxo solar energético é o primeiro processo ecossistêmico. Meu dever, como gestor de uma área, é aproveitar o máximo possível o sol. Ciclagem de nutriente. De novo, o pessoal está com um viés muito cristalizado, né? Quando a gente fala de ciclagem de nutrientes, todo mundo pensa num chão de floresta, serrapilheira rica, cheiro de humus, muita micorriza, muito cogumelo, muita minhoca, né? Só que a ciclagem de nutrientes também se dá nas savanas e pradarias. Só que nas florestas a fertilidade está normalmente para cima e nas savanas e pradarias ela está para baixo. Por isso que aqui eu coloquei um rola-bosta. Um dado bem aleatório, não tem nada a ver com a apresentação, mas é importante para vocês. Toda a pecuária brasileira ela está viciada em vermictinas e outros antiparasitários, né, vermífugos. Todos eles matam a microbiota do solo, matam as minhocas, matam os besouros, matam os vagalumes e matam os insetos. Eu já estou indo para a terceira propriedade que eu chego, não uso vermifugação química nos animais e com 2, 3 meses eu começo a ver o rola-bosta voltar. Nessa propriedade que eu estou tem placa de estrume do cara que estava antes de mim, já com mais de 6 meses, sem decompor. E as minhas ovelhas passam isso aqui, ó, fungo e rola-bosta na hora. Só que tem um custo, né? Por quê? Porque eu perdi um monte de bicho. Por que eu perdi um monte de bicho? Porque os nossos animais não estão sendo criados para serem resilientes. Estão todos viciados em químico. Quando você cria sem químico, eles não têm imunidade. Tem que desenvolver toda uma genética de novo, né? Só um detalhe, isso não é exclusivo de animais não, tá? As plantas estão do mesmo jeito. Inclusive o que a gente come no supermercado tem o mesmo problema de genética. São plantas extremamente frágeis, produzidas industrialmente para estufas e outras condições de produção fordista, que não visa nutrição, não visa sabor, visa padronização de tamanho e tempo de prateleira e são produzidas laboratorialmente. Você pega uma semente de tomate do mercado, dificilmente você consegue produzir um tomate. Você tem que pegar uma semente de um tomate de alguém que produz tomate agroecológico há várias gerações para que você plantar aquilo dá certo. Milho, etc, né? Então, o problema da genética não é um problema pecuário, não, é um problema de produção primária, tá? Terceiro processo ecossistêmico, ciclo hidrológico. Todo mundo, com maior ou menor grau, estudou isso aqui na escola. Ok, só que esse aqui é o macro. O microciclo é o da minha propriedade. O meu papel na propriedade é fazer com que o meu solo absorva cada vez mais água, filtre a água, e que a água que cai na minha propriedade ela só escorra para fora, carregando lençóis freáticos, água subterrânea, ou evapotranspirando pelas plantas. Nem sempre é possível, algumas vezes vai escorrer água. Mas um bom teste, por exemplo, para a produção rural, para quem habita no campo, vou falar de métricas e indicadores um pouquinho para frente também, é simplesmente uma jarra d'água. Começou a chover, vai na parte mais alta da propriedade, coleta uma água no chão e bota ela em pé. Vai na parte mais baixa da propriedade, coleta uma água, bota ela em pé e bota as 2 jarras. Se a água de baixo estiver mais suja do que a de cima, o seu manejo ecológico de solo está ruim. Se a água de baixo estiver do mesmo jeito ou mais limpa, você está trabalhando direito. Isso é métrica. É um indicador simples de ter e pouca gente faz. Então, o nosso ciclo hidrológico, a gente tem ação sobre ele. Os nossos sistemas, as nossas edificações devem ser porosos. E a gente não está fazendo isso. A gente tem sistemas hidrofóbicos, inclusive. Se a gente tem o fluxo solar energético funcionando bem, o ciclo hidrológico funcionando bem, e a gente tem a ciclagem de nutrientes funcionando bem no solo, a gente vai ter uma boa dinâmica das comunidades, ou seja, cada vez mais animais, mais plantas de cada vez maior porte, cada vez maior diversidade, correto? Numa propriedade
rural, né? Uma cadeia trófica simplificada, produção primária, fotossíntese, fluxo solar energético nas plantas, vou transformar isso aqui em produtos vegetais ou animais e vou comer. Uma cadeia simplificada, tá? Mas é isso aqui. E ela acontece igualzinho acontece no ecossistema. Em cada etapa dessa você perde vários % de energia que bateu ali, tá? Deixa eu só voltar nisso aqui. Esses 4 processos ecossistêmicos, eles são importantes porque eles estão diretamente ligados com a nossa capacidade de criar renda, tá? Eu volto nisso só fazendo ressalvas, né? A gestão holística, eu trabalho com a gestão holística financeira e eu trabalho com a gestão holística em geral. Isso aqui foi criado por um ecologista do Zimbábue, ele chama Alan Savory, e ele teve 4 insights que são muito importantes para a gente fazer gestão de propriedade rural. Primeiro, a natureza opera em todos e padrões. A mente cartesiana, cientificista, que acha que vai separar tudo em variáveis individuais e depois vai conseguir explicar o todo, não vai. No campo não vai. É importante a biologia, é importante a agronomia, é importante a zootecnia, tudo isso é importante. Mas só que a gente elevou isso a uma verdade absoluta e não é. É só um método científico para produzir mais conhecimento para facilitar a nossa vida. E a gente teria que ter a humildade de dizer, olha, eu estou usando isso, mas não explica tudo. Só que as pessoas que vão para a academia, elas achando que elas explicam tudo. É uma armadilha do ego, né? Então, opera em todos e padrões. Quando eu interfiro numa coisa, vai interferir na propriedade como um todo. Pequenas decisões na propriedade, elas ecoam na propriedade inteira. É um padrão, tá? O segundo insight que ele teve, que é muito importante, é o seguinte. Ele criou um jeito de classificar ecossistemas que ele chama de escala de friabilidade. E isso aqui é muito importante para quem produz com verve ecológica. A escala de friabilidade, de forma reduzida, é o seguinte. A distribuição das chuvas durante o ano e da umidade relativa do ar durante o ano determina se você consegue ter decomposição biológica da matéria orgânica ou não. Até aí tudo bem, né? Nada de novo. Mas ele levou um grau a mais. No cerrado, na caatinga e no semiárido, você tem 6 meses de seca, 9 meses de seca, às vezes, até mais em alguns lugares, você não consegue promover decomposição biológica, porque não tem chuva e não tem umidade relativa do ar. O que isso implica para a gente? O descanso não melhora a área. E o descanso é um mito que a gente tem no campo, né? Ah, deixa descansar que depois melhora. Não descansa. Áreas que são friáveis, que estão mais para secas, elas não descansam. E aqui tem outro problema que eu quero trazer para vocês com relação a incêndios. As mudanças climáticas vão se intensificar. Nós estamos tendo problemas de incêndios florestais, alguns criminosos, outros acidentais, por causa de lixo queimado em beira de estrada, etc, etc, no rural. E nos lugares do Brasil onde a gente tem do cerrado para mais seco, a cobertura de solo que a gente usa, preconizada pelos sistemas agroflorestais, ela se torna um risco de queimada, tá? Não deve ser feito daquele jeito. Se você está aqui em Floripa, que é extremamente úmido, você tem decomposição biológica o ano inteiro. Em Brasília, se você cobrir o solo com 20, 30 centímetros de palhada, e tem que cobrir o solo, só que se você coloca aquela palhada seca ali durante 6 meses do ano, se vier um incêndio, queima tudo. O jeito de cobrir solo nos lugares secos tem que ser diferente, tá? Tem a ver com a ciclagem de nutriente, que é um processo ecossistêmico, e tem a ver com a escala de friabilidade. Então, por que é importante de novo? Porque alguns lugares não melhoram com descanso. O outro insight que ele teve, né? Conexão presa-predador. Isso aqui tem estudos biológicos já acadêmicos comprovando isso, né? Se você tira um predador do topo de cadeia de um ecossistema, o ecossistema cai. A gente está matando onça adoidada aí no Brasil, né? Achando que vai melhorar o lugar. Piora. O que a gente tinha que fazer é usar a cerca elétrica e criar uma determinada abundância para que fosse capaz de manter esses animais funcionando. Porque sem esses animais o ecossistema vai colapsar. A gente mata quem tem medo também, né? Mas a gente tem que arrumar maneiras de lidar com isso. Essa conexão presa-predador, ela está atuando dentro da propriedade também o tempo inteiro. Desde da entomologia, né? Desde os insetos, da predação ali dos insetos nas lavouras, nos sistemas florestais, nas hortas, até a questão realmente de animais silvestres ou de animais domésticos. Tem que ter a conexão presa-predador. Quando não tem, perdoa se vai chocar algumas pessoas aqui que tem um lado espiritual que acha que a gente não é bicho, mas a gente é bicho. E quando não tem o predador, a minha cabeça de gestor tem que ser o predador.
eu tenho que ser capaz de eliminar os animais fracos. Eu tenho que ser capaz de fazer os animais se comportarem como se tivesse um predador ali. Alguns exemplos disso, né? Um famoso é os lobos do Parque Yellowstone. Vocês já ouviram isso? A nossa propriedade precisa ter predador para melhorar a ecologia. Todo mundo conhece a história dos lobos, né? Então tá. O último insight dele, até hoje a gente não conseguiu sobrepor esse insight na zootecnia, na agronomia e na veterinária. Não é o número de animais que degrada uma área, é o tempo. O tempo que eles ficam e o tempo que a gente dá ou não dá para aquela vegetação se recuperar. Isso aqui também é um insight muito poderoso, tá? A tendência da pecuária ecológica no mundo é partir para imitar a savana, ultradenso. Eu tenho usado com poucos animais na propriedade, eu tenho ovinos para subsistência, mas eu tenho usado em altíssimas densidades. Eu coloco o equivalente, por exemplo, de 4, 5 mil animais por hectare numa pequena área. E aí eu movo eles 4, 6 vezes por dia e eles vão como se estivessem numa savana. O comportamento de recuperação da área quando eu faço isso é completamente diferente de quando eu só solto elas num pasto e deixo 2, 3 dias e depois eu mudo. É completamente diferente, é muito mais pungente, é muito mais rápido, né? Então, a gente pode usar muitos animais. Você pode degradar um sítio de 10 hectares com um jumento. Você pode degradar um sítio de 10 hectares com 3 ovelhas. Não é o número, é o tempo. Se elas tiverem acesso irrestrito à propriedade, elas vão consumir sempre o que elas gostam mais. O que vai acontecer com essas plantas? Vai desaparecer. No cerrado e no semiárido, o que é essa planta que desaparece? O começo da desertificação. Começa a espaçar o espaço entre moitas. Eu vou ler isso aqui para vocês. Isso aqui é uma frase do Robert Heinlein, que é um cara que escreve ficção, tá? Toda pessoa deveria ser capaz de trocar fraldas, planejar uma invasão, abater um porco, conduzir um barco, projetar uma casa, calcular o cheque especial, construir uma parede, usar um torniquete, confortar os que morrem, atender pedidos, dar ordens, cooperar, agir sozinho, resolver equações, analisar problemas, compostar esterco, configurar um computador, cozinhar uma refeição decente, lutar com eficiência, morrer com elegância. Especialização é para insetos. O nosso papel de gestor tem que ser de uma pessoa que tem polivalência, polímatas, generalismo competente. É uma frase do Homer também, tá? Quando a gente faz a gestão de uma pequena propriedade rural, a gente é, ao mesmo tempo, o gestor, o gerente e o empregado. Se você não souber trocar de papel, você vai ficar o tempo inteiro como empregado de si mesmo. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês aceitariam trabalhar para uma empresa que exige que você trabalhe até às 11 da noite sem pagar hora extra? Aceitariam? Não. Por que vocês fazem isso com vocês mesmos, então? A gente faz isso com a gente. Quando você sai de empregado para autônomo, você faz isso. Entregar para empresário também. Só autônomo. Algumas coisas que têm dado certo no campo de maneira genérica, eu posso trazer mais nitidez para essa foto para vocês, se vocês quiserem, tá? Produção primária aliada com educação e turismo. Eu não tenho absolutamente nada contra as pessoas que ensinam cursos no rural. Eu tenho absolutamente tudo contra as pessoas que ensinam cursos sobre um tipo de produção, mas que não abrem a contabilidade delas. Se eu vou ensinar agrofloresta e eu não vivo de agrofloresta, eu tenho que dizer isso, tá? Eu trabalho com consultoria, eu não vivo dos meus sistemas de produção e eu o tempo inteiro eu falo isso. E não tem problema a gente trazer a educação para o campo. O que a gente não pode fazer é levar para a educação um desafio de gerar renda que eu não tive em outra área. Percebam, se eu não fui lucrativo na produção primária e eu vou ensinar alguma coisa referente à produção primária, eu não estou sendo idôneo. Eu preciso ser lucrativo naquilo,
que minimamente que seja, mas você vai dizer a margem, a minha margem é 30%, a minha margem é 40%. Mas você tem a margem para mostrar. Agora, se você não tem margem e você vai ensinar um sistema de produção e você não está dizendo isso para as pessoas, aí eu vejo problema. Agora, a gente precisa da educação no campo por causa do princípio de Planck. Nós não vamos convencer o vizinho a não usar Roundup, mas nós podemos nós podemos convidar, ensinar e convencer um jovem a não usar o Roundup. Eu brigar com o meu vizinho para ele não usar o Roundup, sendo que se ele não usar o Roundup, ele vai ter que usar enxada, não vai dar certo, tá? Eu vou contar uma história bem rápida sobre isso aqui. Eu fui dar uma consultoria para um cara, gente fina o cara, comprou uma propriedade e tal, e aí ele pegou e chamou todo mundo da região para uma reunião no salão da igreja, inclusive o prefeito, para discutir o quê? Os problemas da região. Eu tinha acabado de chegar ali, acabou de comprar a propriedade. Falei, meu amigo, faz um churrasco, convida todo mundo. Bate papo primeiro, conversa primeiro. Você está querendo dizer que o cara que está usando está vendo está errado? Mas não está errado, não foi. Para você ele está errado, talvez para mim está errado, mas você vai dizer que ele está errado para ele estar lá há 20 anos fazendo aquilo lá? Se alguém chegar dentro da sua casa querendo dizer para você como é que você tem que cozinhar, você vai achar bom? Não vai. Então, assim, qual que é a taxa de conversão que a gente tem chegando com o dedo que aponta o cara que está usando algum veneno? É zero, o cara não vai deixar de usar. Agora, pelo princípio de Planck, se a gente pegar os jovens ou as pessoas que estão entrando para uma área, porque essas pessoas podem não ser jovens de idade, mas a cabeça delas é jovem. Elas são não dogmáticas. Essa pessoa eu posso pegar ela na educação. E aqui, só para a gente ver isso aqui, né? Algumas pessoas vão ter produção, por exemplo, de subsistência, mas ela é uma produção significativa por quê? Porque banca uma pousada, ou porque banca a cozinha de curso. Não é pouca comida, às vezes é muita comida, mas a pessoa não está produzindo para vender, ela está produzindo para apoiar a comida né, dos cursos. Tem gente que é o contrário, tem gente que deu muito certo na produção primária e começa a ensinar porque as pessoas querem copiar. E tem gente que deu certo nos dois e começa a ter que receber gente. E aí paga o Jorge vai fazer geodésico para receber as pessoas na propriedade. Porque precisa conseguir receber, né? Precisa conseguir ter turismo. Então, essa combinação, ela está em vários empreendimentos rurais na escala familiar que estão dando certo. O sotaque muda pela região, mais produção, mais turismo, menos turismo, mas essa combinação de produtos e serviços, ela está presente em vários negócios ecológicos que têm dado certo. Eu quero definir o que é dar certo, tá? Já estou indo uns finalmente aqui. Pessoas, propriedades e empreendimentos que têm tido sucesso na pequena escala, geralmente têm uma produção animal beneficiada e usam os animais como ferramenta. Isso aqui espeta vegetarianos e veganos, mas não é para espetar. Isso aqui é um dado. O Miguel Altieri, por exemplo, de novo, um dos agrônomos mais publicados do mundo, citados, né? Ele tem estudos que dizem que as pessoas que usam animais de forma ecológica na propriedade usam 20 vezes menos combustíveis fósseis. Gente, a gente está falando que vai ficar cada vez mais caro o combustível fóssil. Pô, você conseguir usar 20 vezes menos combustível fóssil é muita coisa. Tá? Então, de novo, produção animal beneficiada e conseguem usar animal como ferramenta. Animal como ferramenta é junta de boi, cavalo que puxa charrete, ou animal para recuperar uma área. Por exemplo, vou entrar numa área de capoeira. Olha como é que a gente está enviesado com esse negócio do veganismo. De novo, todo mundo tem o direito de escolher não comer. Isso é um direito inalienável, tá? Não estou falando disso. Eu estou falando do viés ecológico que é errado. Se eu vou entrar numa capoeira ali, eu posso usar um time de 20 cabras com uma tela elétrica, elas vão comer, vão estercar, vão adubar e vão sair dali, podem ou não virar alimento para outras pessoas. Eu usei 20 vezes menos combustível fóssil. Se eu não usar as cabras, eu vou usar uma mão de obra. O nome já é feio, mão de obra, eu já alienei uma pessoa. Eu já reduzi ela só a obra, só a força de trabalho. E normalmente ela é preta, pobre, parda e mal paga. A gente tem que usar mais animal para trazer mais qualidade de vida e mais capacidade de realizar trabalho para o ser humano. Isso é uma das coisas da propriedade rural que tem dado certo. Isso aqui está em várias escalas. Por exemplo, eu posso fazer isso aqui com galinha. Eu tenho
meia dúzia de galinha que eu boto para cortar minha grama em vez de eu passar a roçadeira. E eu vou beneficiar o ovo como? Vou fazer uma torta, vou fazer empadão. É isso, eu estou beneficiando, estou usando como ferramenta e estou usando como ferramenta ecológica. A escala depende de cada um, mas a realidade é, as pessoas que conseguem trabalhar com empreendimentos que têm animais, elas têm tido mais resiliência, mais dinheiro, mais sucesso e menos trabalho físico. Cuidado. Nem tudo que dá certo na subsistência dá certo para empreender. Uma coisa, eu fazer um galinheiro móvel desse aqui com meia dúzia de galinha e ter meia dúzia de ovo por dia para mim. Outra coisa, eu vou fazer isso aqui. Ó. Esse cara é viável. Tá? É um dos autores mais renomados no universo anglofônico, né? É o Joel Salatin. Ali tem 2.000 aves poedeiras. Só que ali, ele fez uma parceria com um cara que produz milho crioulo para ele, o cara funciona só para produzir milho, só para ele. O maior gargalo que a gente tem para produzir ave hoje. Você come ave, ovo caipira. Vai lá ver. Não é. A ave poedeira exige uma ração e é muito raro a conta fechar com a ração orgânica. Muito difícil. Algumas pessoas conseguem, tá? Agora aqui, ó, eu consigo com resto de cozinha. Dou os restos de comida, resto de osso, tal, boto para rodar na grama, dou um pouquinho de milho crioulo que eu plantei e resolve. Aqui, ó, é outra história, tá? Água, grão, manejo, trator para puxar isso aqui para rodar, já é outra história. Então, cuidado. Numa propriedade rural pequena, nem tudo que deu certo na subsistência vira um bom empreendimento, tá? Esse cara, ele era da área de tecnologia informática, engenheiro, fez um livro há pouco tempo atrás, e eu não sei se vocês conhecem o Wendell Berry, um dos escritores agrários mais famosos dos Estados Unidos, ele está com quase 90 anos. E o Wendell Berry fez uma recomendação para esse livro em uma frase. Ele falou assim, nem todo livro atual é essencial, mas esse é. Esse cara fez um estudo de 10.000 anos, de todos os ofícios, desde a agricultura até agora, e ele falou dos ofícios que a inteligência artificial não vai tomar. Os primeiros 20, muitos estão diretamente ou indiretamente ligados com o campo. Construção com a mão, ele chamou de carpintaria, mas vamos botar a bioconstrução aí. Produção de alimentos, pecuária, saber abater, saber beneficiar, saber cozinhar, saber produzir vinho, cerveja. Dentro das 20 primeiras tem a doula, mas não tem o médico. A doula é mais importante que o médico. Tem o conselheiro, não é necessariamente um psicólogo, mas um cara que assume o papel de conselheiro. Tem o mediador, não é necessariamente um advogado, mas é um mediador. Estão entre as 20 primeiras. A primeira de todas é o pastor. Não é da igreja não, tá? De ovelha. Ou de animais, né? Sobreviveu a domesticação das plantas na agricultura, a peste negra, a revolução industrial, a robótica, a internet, a máquina de lavar. Não sei se vocês sabem disso, mas a máquina de lavar teve um impacto na sociedade muito maior do que a internet. Você sabe por quê? Liberou a mulherada. É sério. Todas essas profissões perduraram tudo isso. Não tenham dúvida, não é chapéu de alumínio. O projeto das elites existe. O nosso não existe. O das elites é cada vez mais controle, cada vez mais domínio, para lucrar cada vez mais. Psst. Não, senhor. Ofícios focados na família não são apenas os mais duráveis durante a história. História com H maiúsculo, tá? Eles também são o contexto ideal dentro do qual os pais podem passar seus valores, sua fé e sua cultura para a próxima geração. Só vou voltar dentro aqui. Eu sou ateu. Eu tenho me aproximado cada vez mais de cristãos que foram para o lado da ecologia. Sabe por quê? Eles têm uma noção de sagrado que está muito maior do que a noção de sagrado da esquerda.
Eu venho da esquerda, eu fui criado por um comunista, tá? A esquerda está desconstruindo tanto tudo todo o tempo que ela está esquecendo que ela tem que construir também. Só desconstruir, uma hora a gente fica sem chão. A gente precisa de algumas coisas, a gente precisa da noção de sagrado. Ela não precisa necessariamente ser religiosa. No meu caso, o sagrado é a natureza. Se eu não sou capaz de montar um ecossistema com aquela exuberância, com aquela função ecológica, eu não deveria me julgar no direito de destruir, passar o correntão. Esses ofícios, eles são complementares. É o cara que faz a cerveja, que tem uma pousada. É o cara que cria o ovino, mas que sabe abater e vende uma carne já beneficiada. É a pessoa que, de repente, tem uma agrofloresta e sabe fazer óleos essenciais e sabe fazer medicamentos. Normalmente está ligado com turismo, normalmente está ligado com prestação de serviço e normalmente fecha uma cadeia. Esse tipo de ocupação é central para empreendimentos daqui para frente. E, de novo, especialização é para insetos, né? É para insetos. Encontrando os unicórnios. Vocês vão montar empreendimento rural? Isso aqui é super importante, anota isso aqui, ó. Isso aqui é... Se vocês cansaram de me ouvir, isso aí já está pago, tá? Procura no seu bioma alguém que tem sucesso há pelo menos 10 anos fazendo o que você quer fazer. Pergunta se essa pessoa tem qualidade de vida. E, por fim, pergunta para ela se os filhos vão ficar. Se ela for viável, disser que tem qualidade de vida e não tiver sucessão familiar, é porque ela está mentindo, ela não tem qualidade de vida. Quem não tem qualidade de vida não quer que o filho fique, quer jogar o filho para a cidade. A sucessão familiar é um excelente termômetro de sucesso integral. O que é o sucesso integral? Tem grana, tem tempo e consegue atuar de forma a melhorar a saúde da propriedade o tempo inteiro. Essa sua percepção da sucessão familiar está dentro da vida do campo, né? Okay. Exclusivamente do campo. Aí vou fazer uma ressalva aqui porque ele perguntou da sucessão familiar. Eu já fui perguntado algumas vezes, mas eu não quero ter filho. Tudo bem. Você quer que aquele território continue sendo cuidado? Sucessão não é só sobre filho. Sucessão é sobre continuidade. Aí, uma vez uma pessoa falou para mim assim, mas esse lugar que eu estou fazendo aqui, nunca ninguém vai desmontar. Se eu precisar, eu faço uma fundação e ninguém vai destruir o que eu estou fazendo aqui. Essa pessoa já tinha mais ou menos a minha idade, na casa dos 50. Falei, você já está preparando essa fundação? De onde vai vir o dinheiro? Quem vai ser pago para cuidar desse lugar aqui? Porque ninguém vai cuidar de graça. Então a gente tem noções muito fantasiosas sobre a sucessão no campo. A gente precisa de empreendimentos intergeracionais. Se você, como biólogo ou como engenheiro florestal, vai numa floresta e você chega lá e tem diversidade de árvores, mas não tem diversidade de faixa etária de árvore, o que isso indica? Vocês sabem? Declínio do sistema, colapso. Se a gente vai para o campo e está montando clube de velho, vai dar colapso. Como que a gente pode garantir essa relação intergeracional? A gente tem que conseguir compartilhar capital. A gente tem que incubar novos viveres e isso vai implicar, muitas vezes, em dar terra de graça. Reforma agrária particular. Ou isso, ou então você vai ficar velho, vai ter que ir para perto do hospital, talvez não tenha quem cuide de você, e a terra vai ficar lá e alguém vai assumir. Ou pior, tem 3, 4 filhos, nenhum quer ficar ali e vai fazer o tipo de loteamento que tem aqui em Santa Catarina. O terreno tem 30 metros de frente e 500 de fundo. Por quê? Porque tinha 3, 4 herdeiros e cada um tinha que ter uma frente para a terra, para a pista principal. Aqui, é onde a gente encontra coisas que são importantes. Foi fazendo essas perguntas que eu cheguei na realização de que a maioria dos negócios familiares rurais que tem dado certo tem animais. Eu não falei aquilo à toa, não, tá? Não tirei aquilo do chapéu, não. Arrecadação menos despesa é igual ao lucro. Me ajuda aqui. O lucro é o quê? Teoricamente que sobra, mas talvez não. Né? É um jeito de pensar.
O lucro é o que sobra. Então, é isso. Se sobrar, sobrou. Se não sobrar, tá tudo certo, né? Nossa contabilidade tem despesa fixa e variável. A despesa fixa faz o quê? Fica fixa. E a variável faz o quê? Varia. Ou seja, vê que nessas fórmulas da contabilidade a gente não tem agência? O que eu estou querendo mostrar aqui é isso, a gente fica sem agência, né? Eu preciso definir o lucro primeiro, tá? Isso é um trabalho que eu tenho feito também com clientes, com alunos. Se você nunca juntou dinheiro na vida, você quer juntar 20 mil no ano, você precisa ter uma contabilidade precisa, você vai ter que juntar 1.666 todo mês. Se você não juntou 1.666, juntou 1.000, esse 666, o número da B, vai ter que ser dividido para os outros meses do ano. Ou você vai ter que criar um evento ou um ponto de venda que compensa aquele mês que não vendeu. Ou seja, você vai ter que revisitar a sua contabilidade todo mês, vai ter que controlar suas despesas, e aí a gente começa a olhar para elas de outro jeito, né? Eu tenho despesa inescapável. Por exemplo, eu pago pensão alimentícia. Se eu não pagar, meu amigo, eu vou em cana. É inescapável. Se eu fizer um financiamento no banco de 20 anos para pagar uma casa, é 20 anos, é inescapável. A não ser que eu quite antes, mas eu tenho que pagar. Eu assinei que eu ia pagar. É inescapável, tá? Agora, eu tenho despesas que geram renda, ou seja, são investimentos, mas é um jeito interessante de pensar. E eu tenho despesas que são de manutenção. Essas aqui são auditáveis o ano inteiro. Ah, gasolina é manutenção. Tá, é manutenção, beleza. Mas eu posso tentar gastar menos. Agora, despesa que gera renda é uma despesa que ela resolve um gargalo que você tem na propriedade rural. Olha aqui, ó. Lembra dos 4 processos ecossistêmicos? Se a gente consegue melhorar os 4, eu melhoro a saúde da propriedade. Se eu melhoro a saúde da propriedade, eu melhoro a minha possibilidade de lucro. Lucro como função da biocapacidade. No campo, eu tenho 3 estágios de conversão. Eu vou transformar água, luz e solo em plantas e animais. Essas plantas e animais eu vou converter em produtos. E eu tenho que converter produto em venda. São 3 estágios de conversão. O que a maioria das pessoas faz? Estou precisando de dinheiro. Pessoal da agrofloresta, estou precisando de dinheiro. Faz o quê? Abre mais um canteiro. Aumenta a produtividade. Produtividade não quer dizer lucratividade. Primeira coisa, eu estou sem dinheiro porque eu não sei produzir? Ou eu estou sem dinheiro porque eu não sei vender? Na maioria das vezes é porque não sabe vender. Então, quando eu atuo com o cliente, eu vou aqui, ó, aonde que está o seu gargalo? Você consegue beneficiar ou não? Você consegue vender ou não? A sua produção primária, ela consegue funcionar em princípios ecológicos com pouco insumo? Então, você já sabe produzir. Então, agora o desafio é beneficiar. Beneficiei, desafio é vender. Se eu já estou vendendo, antes de eu aumentar a minha produção, sabe que eu exijo que o cliente faça isso. Trabalhe a sua precificação. Estou mentindo, Gabriela? Por quê? Nós precificamos os nossos produtos e serviços com base no vizinho e não com base na nossa vida. Se vocês vão montar empreendimentos no campo, vocês são obrigados a saber quanto que vocês precisam gerar de renda. Se vocês querem um Prolabore de 10 mil, vocês têm que estar produzindo para o norte de 300 mil por ano, pelo menos. Porque vai reinvestimento, imposto, manutenção da propriedade. Para você chegar em 10 mil, para você ter um Prolabore de 10 mil, você está funcionando com pelo menos 2, 3 funcionários. Cada funcionário custa por mês pelo menos R$2.500. Você tem que somar tudo isso, fazer um plano de negócio. Tipo assim, eu vou fazer um sistema agroflorestal e depois ver se dá dinheiro, você vai falir. Eu vou fazer uma horta agroecológica e depois eu vou ver quanto que eu consigo fazer, vai falir. Você tem que olhar para um pedaço de chão, ver qual que é a aptidão daquele lugar, ver quanto que você precisa, qual combinação você consegue fazer de produtos e serviços, educação, turismo e produção primária, e montar seu negócio baseado nisso. E agora você começa a ter direção, sucesso integral. Quanto que eu preciso de dinheiro, quanto que eu preciso de tempo livre, o que eu preciso melhorar na minha propriedade. A parte ecológica está aqui, ó. Meu ciclo hidrológico está ruim, eu sei consertar. Minha vegetação está ruim, eu sei consertar. Fluxo solar energético. Não estou ciclando nutriente, porque estou dando muito vermífugo, lasquei meu solo. Não, vou procurar um vermífugo natural. Vou melhorar meu solo. E tem que medir isso, tem que conseguir medir essas coisas, gente. Não precisa ser o doido do computador de medir tudo.
mas você tem que saber aonde que está o gargalo e conseguir resolver ele medindo. Aonde está o gargalo? Eu vou aqui, ó, de novo. Produtos beneficiados. Essa foto é da esposa de um amigo meu. Ela conseguiu fazer artesanato com lã, que hoje em dia é lixo, e ela conseguiu exportar artesanato de lã. Ela estava ganhando em dólar para exportar artesanato. Roca na mão, cardá na mão. Igual lá, a Bela Adormecida lá, ó. É sério. Ela criou um ateliê de mulheres artesãs que exportavam artesanato para fora do Brasil. No Rio Grande do Sul, o pessoal jogando lã fora. Quando começou o projeto, era o esposo vendendo carne orgânica para Gramado e Canela. Do meio para o final, ela já estava ganhando mais do que ele, com o que era subproduto. Tem que beneficiar e tem que saber onde é que está o gargalo, tá? Tem um quarto estágio de conversão que pouca gente fala, que é o seguinte: venda em reputação. Depois que o Jorge começou a ensinar geodésico, um monte de gente começou a ensinar. Mas o cara que sai do curso dele, com o material dele, com a assistência que ele dá, tem uma frase que muitos dos outros caras não têm, que é o seguinte: o Jorge é o melhor professor de geodésico que tem no Brasil. Isso é reputação. Ele converteu um curso, um material didático, em reputação. Isso permite com que ele cobre mais. E deve cobrar mais. Isso está na produção primária, isso está no serviço. Você pode ficar numa pousada super simples, mas se você for bem recebido, comer muito bem, se for o melhor atendimento que você já teve numa pousada, você vai voltar. Sossega, velho. Eu não vou passar nisso aqui tudo, tá? Isso aqui é a estrutura do gerenciamento holístico. Eu trabalho com gerenciamento holístico de propriedades, com o financeiro, com tudo está aqui. Eu só vou dizer para você o seguinte: tem que ter um propósito, você tem que conseguir anotar métricas e indicadores das principais áreas da sua vida, para saber se você está conseguindo realmente chegar onde você está indo ou não. Isso aqui vale para o plano de negócio também. Tem que ter plano de negócio. Não planta nada sem plano de negócio. Não constrói nada sem plano de negócio. Desapegado é quem consegue criar renda e não é ganancioso. Quem não consegue criar renda não é desapegado, é desleixado, abandonou a dimensão financeira, é outra coisa. A gente precisa dominar a dimensão financeira e isso não é você ficar obcecado por ela. Ela é só uma das dimensões. Tem a ecológica e tem a social também. Se eu tenho propósito, métricas e indicadores para me guiar no caminho, eu consigo corrigir a direção. Eu sei para onde eu estou indo. Tá? Se eu não tenho propósito, não tenho isso, eu estou à deriva. O agrônomo vem e me fala uma coisa, o zootecnista vem e me fala outra, o gerente do banco me fala outra, o psicólogo me fala outra, e o advogado me fala outra. Porque cada um é especialista da área deles. E eu, que deveria ser o especialista da minha complexidade, estou igual o barco à deriva, porque eu não criei uma gestão específica para a minha digital de complexidade. A gente olhar para a dimensão financeira e não ser ganancioso e saber que o futuro vai ser diferente, tem a ver com isso aqui, tá? Os empreendimentos rurais que hoje têm sucesso se viabilizando na economia vigente, precisam ser flexíveis e escalonáveis. Eu estou falando de escala para baixo, não é para cima, para funcionar na economia da dádiva, no escambo e na escala local, usando várias formas de capital e moedas alternativas. Isso é riqueza. Na depressão de 30, na depressão de 20, na Alemanha, e em várias outras que a gente teve, está documentado isso, as pessoas falavam, não, o problema é que não tinha dinheiro. Tinha as coisas, mas não tinha dinheiro. Então, a gente precisa criar os mecanismos culturais, moedas alternativas, escambo e dádiva, porque se tiver uma crise muito rápida, a gente sabe se virar, a gente está articulado. Isso aqui, ó, é você ser desapegado. Você planeja para o sucesso, tem sucesso econômico, mas planeja alternativas. Porque o dinheiro não vai resolver tudo daqui para frente. Economia da dádiva. Disserta mais 3 linhas para mim, que eu estou 2 por 1 livro. De certo. Aqui, ó.
Isso aqui é a pirâmide do relacionamento humano segundo a antropologia, tá? Ela funcionava assim, ó. Você tinha normalmente grupos de aproximadamente 150 pessoas, que eram os clãs, onde tudo funcionava na dádiva. Ou seja, você dava as coisas um para o outro e não esperava uma quantia específica. Hoje, a gente só faz isso aqui na família. Você cria um filho, você não vai cobrar dele o que você gastou com ele. É o único lugar que a gente faz a dádiva hoje. Aqui era dádiva, aqui era tributo, que é a igreja, imposto, e aqui era comércio. Hoje, isso aqui é um trabalho do Dmitry Orlov. Isso aqui tá... Cadê o negócio de apagar isso aqui? É o pano azul ali, ó. Hoje, a gente fez isso aqui ao contrário. A gente fez assim, ó. Ela tá assim, ó. A dádiva tá aqui. O tributo tá aqui acachapado só de imposto pro governo. E tudo virou comércio. Só que quando tudo vira comércio, a gente perde a cultura de se resolver sem ter que ter a troca. Eu não estou dizendo para a gente virar bicho grilo, eu falei o tempo inteiro aqui para vocês na minha aula que a gente precisa planejar o lucro, mas se a gente planejar só o lucro e não planejar formas alternativas de se articular, a gente vai se dar mal. A gente tem que ter os dois. O lucro é para a gente estruturar negócio. Tenham casas com captação de água, tenham casas fora da concessionária de água, fora da concessionária de energia, tenham casas autônomas, tenham propriedades rurais que geram abundância, não dependam do governo. Não estou discutindo partido, tá? Eu estou dizendo o seguinte, os governos têm soluções centralizadas de cima para baixo, toda solução do governo depende muito de combustível fóssil e elas vão ficar cada vez mais frágeis e incompetentes. A gente precisa das soluções de baixo para cima e a gente só consegue fazer isso com o vizinho. A gente não consegue fazer sozinho. Então a gente precisa conseguir fazer aquilo ali, ó. O que seria troca e dádiva, por exemplo? Estabelecer o mutirão de novo. Vou na sua terra, você vai na minha, vou na dele, é isso. Ah, a troca. A troca, ela não precisa ser... Sabe aquela história que os caras falam que a troca não era eficiente e por isso que criaram a moeda? Vocês sabiam que aquilo é só uma teoria? Aquilo não é verdade, aquilo é uma teoria do Adam Smith, é só uma teoria aquilo. Ele achou que era daquele jeito. Mas hoje, se você for estudar antropologia e arqueologia, tem evidência de que aquilo não foi daquele jeito. Tem evidência de sociedade que conseguia medir a grama exata da prata, mas a moeda não era todas iguais. Ou seja, não era importante. Era outro valor que tinha. Temos evidências antropológicas e arqueológicas de que nós tivemos sociedades que funcionavam com muita dádiva, com muita troca, e já tinha moeda. Então aquilo é uma teoria de um cara que nasceu no Ocidente, pós-Revolução Industrial, e ele achou que era daquele jeito. E a gente está há 300 anos repetindo ele. Não era isso, tá? Ou pelo menos não era em todos os lugares. E se não era em todos os lugares, pode voltar a ser diferente de novo. Essa aula foi baseada num capítulo desse livro. Vai sair provavelmente agora em março. Meu caderno de ida para o campo. Eu estou fazendo uma brincadeira com o lance do caderno. Eu uso um caderno, né, de anotações. Tem um sistema de um autor americano, ele chama Ryder Carroll. E ele instala um programa analógico num caderno de anotação. E aí você consegue encontrar informações, fazer coleções de temas, fazer índice. Você consegue fazer a lista de tarefa, a agenda e o diário, tudo num lugar só, num caderninho de anotação. Então, junto com o gerenciamento holístico e esse lance do caderno, eu estou compartilhando ferramentas, algumas histórias da minha vida também, tem um pouquinho de autobiográfico, no sentido de que eu fui privilegiado. O meu avô era comunista, foi caçado em 64, e ele escolheu ir para o campo, e a minha primeira infância foi toda num lugar onde ele tinha que produzir grande parte do sustento dele a partir da terra. Meu pai morreu muito novo, então minha figura paterna foi meu avô materno, né? Então, até os 15 anos de idade, mais ou menos, eu convivi com uma pessoa que realmente vivia da terra. E aí minha família toda me empurrou para a cidade, e eu descobri que, na verdade, eu queria ter seguido a vida junto com ele. Mas eu fui obrigado a fazer outras coisas durante um tempo, né? Esse livro é mais voltado para um público que está procurando terra, que está procurando se estabelecer no campo, para o que a sociologia chama de novos rurais, né? Tem bastante coisa inovadora para quem já está no campo, como vocês viram na aula hoje, mas talvez para quem já é muito especializado no campo, ele vai ser um pouco básico, né?
Eu tenho um programa de acompanhamento que eu faço com as pessoas. Eu estou dentro do digital, ao invés de ir para escala, eu estou indo para não escala. Eu estou cobrando mais caro e participando de empreendimentos, acompanhando e implementando esses empreendimentos da maneira que eu mostrei para vocês aqui hoje, mas fazendo o acompanhamento mês a mês. A gente tem um acompanhamento individual, cria um plano estratégico para cada aluno que eu tenho, né, para cada pessoa que eu acompanho. Só que esse grupo de pessoas todos se encontra uma vez por semana, tira dúvida e tal, troca ideia, não é obrigado a vir no encontro, mas a gente tem um encontro na segunda-feira e começa a semana estruturando. Então são quase 50 encontros por ano, além das reuniões individuais que eu faço para acompanhar os projetos. Eu tenho tido a honra de participar de vários projetos que querem atuar com ética ecológica e eu consegui, bem limite, mas eu consegui o número de pessoas. Eu não trabalho hoje com ninguém que não queira ter uma ética ecológica muito alta. Eu não preciso mais, graças a Deus. Não atendo mais o agro, não atendo mais qualquer empreendimento. Eu só atendo empreendimento que não quer usar veneno nenhum e que quer ser viável dentro de uma abordagem ecológica. Não, assim, igual eu falei, né? Eu consegui. Mas hoje eu me dou esse luxo, eu não atendo mais ninguém que não quer atuar assim. Se for alguém do agro, é alguém que quer deixar de ser do agro. Talvez tenha uma escala de produção grande, mas não quer mais usar veneno, né? Perguntas e comentários. Muito obrigado.